Acompanhe a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na TVAL. O nosso convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, que fala sobre a nova gestão do Judiciário catarinense no biênio 2018-2020. Confira. Presidente, qual o foco, qual o principal plano desta nova gestão, deste biênio que vem vindo aí? Acho que a nossa gestão tem como foco principal atender o grande reclamo da sociedade. A sociedade, quando se reporta ao Poder Judiciário, ela se queixa da demora na tramitação dos processos. E a nossa concepção, então, é que fazer o melhor nessa gestão é tornar os julgamentos mais rápidos. A nossa ideia é concentrar todos os esforços na atividade fim, na atividade de julgar, no segundo grau, mas principalmente no primeiro grau de jurisdição, onde estão a grande maioria dos nossos juízes nas comarcas do Estado, juízes que têm, às vezes, uma estrutura deficiente para desempenhar o seu serviço. O número de processos por juiz é muito grande e nós queremos dar apoio a esse juiz. Então, nós vamos reforçar a assessoria dos juízes, nós vamos atacar a questão da informatização também do processo para tornar isso um apoio ao juiz, tudo visando ao reclamo maior da sociedade, que é uma justiça mais rápida. Eu iria tocar no assunto digitalização mesmo, mas o senhor entende que, além da digitalização, também há outras coisas importantes a serem feitas, né, para aumentar essa eficiência. A digitalização ela é indispensável, né? Eu acho que a era do papel ela caminha para o seu final, não tem sentido mais aquela concepção de processo e aquela papelada. Hoje, felizmente, o Poder Judiciário catarinense avançou muito nesse sentido. Nós temos os depoimentos das testemunhas gravados em vídeo, nós temos no tribunal praticamente todos os processos já digitalizados, já não se precisa mais do papel. Acho que isso é um grande ganho, um grande avanço. E o primeiro grau também completando essa digitalização. Então nós vamos, em breve, em pouco tempo, nós estaremos superando a era do papel. Agora, não é só isso, né? Nós também temos que ver que, assim como a nossa vida ficou mais fácil na agência bancária, no manuseio de telefone, o sistema processual ele também tem que ser simplificado. Ele tem que ser acessível ao cidadão, ele tem que ajudar o juiz no seu trabalho, ele tem que ser acessível ao advogado. Nós vamos focar também nesse aperfeiçoamento, porque na nossa visão, quanto mais acessível for o sistema, quanto mais interativo, quanto mais intuitivo ele for o sistema, mais transparente vai ser a administração da justiça e melhor vai ser o serviço prestado. Presidente, e o que a população, o cidadão, espera neste novo biênio na prestação jurisdicional? O que a rua, o cidadão, pode esperar deste tribunal que vem aí neste biênio? Já faz algum tempo que há uma tendência das pessoas buscarem, às vezes, aspectos da sua cidadania junto ao judiciário. É comum os juízes concedendo remédio para quem precisa de um tratamento especial, vagas em hospitais, vagas em escolas públicas. Então, o judiciário ele passou a ter uma posição central na vida das pessoas. E, naturalmente, essas medidas elas são sempre de muita urgência. Ninguém pode esperar indefinidamente por um remédio, ninguém pode esperar terminar um ano letivo para ter uma vaga em escola. Então, as pessoas elas aspiram isso, a uma justiça rápida, uma justiça eficiente. Lamentavelmente, quer dizer, o judiciário não tem estrutura para responder todo esse déficit de serviço público, que no final acaba sendo isso. Temos também aqui, eu quero pontuar, muitas vezes uma má prestação de um serviço de massa. Nós temos muitas vezes problemas com setores de consumo de massa, como telefonia, agências bancárias, que acabam propiciando um grande número de processos em juízo. Isso é uma distorção do nosso sistema. Então, nós precisamos aparelhar cada vez mais os juízes, tanto do ponto de vista de estrutura física e de pessoas, quanto de estrutura tecnológica para poder prestar um serviço melhor. O senhor toca num assunto pertinente. Muitas vezes se diz que o judiciário está legislando e até executando ações, né? É comum a gente ver isso. Essas intervenções, né, de mandar fazer, de cumprir a lei, quando o executivo e o legislativo deveriam estar fazendo isso, né? O que o senhor acha sobre isso? É um erro ou é uma evolução dos tempos? Tem que fazer? Eu acho que isso é uma disfunção, mas é também fruto da evolução dos tempos. Porque, né, o judiciário ele tem uma característica que é peculiar. Ele não age por conta própria, então ele é provocado a agir. No cenário político, toda vez que há um impasse, especialmente na área legislativa,
esse impasse entre as forças políticas que se equivalem e não conseguem achar um destino para a norma. Nós temos o caso clássico da greve dos trabalhadores do setor público, que nunca foi regulamentada, apesar de anos tramitando no Congresso. O Supremo acabou sendo provocado a definir quais eram as regras pertinentes à greve do serviço público. A política, então, ela acaba não tendo capacidade por si de solucionar os seus conflitos e bate as portas do judiciário. Depois vem a queixa de que o judiciário está legislando, mas sempre por provocação. Nesse aspecto, eu imagino que se nós recuperássemos, e aí a partir de uma reforma política, se nós recuperássemos a governabilidade legislativa, certamente nós teríamos muito menos ações judiciais para definir esse tipo de matéria que é tipicamente do legislativo. Em relação ao executivo, muitas vezes a falta de política pública. Não é possível, e também aqui nós não estamos dizendo que é fácil prestar o serviço público. A gente imaginar uma saúde universalizada para tudo, para todos, não é fácil. Hoje a limitação de recursos é evidente. Então as pessoas acabam, nessa vácuo de prestação de serviço público, acabam pedindo ao judiciário a suplementação de políticas públicas. Aparentemente também gera uma distorção, porque o juiz não foi eleito de acordo com as prioridades governamentais e acaba interferindo na política pública. Mas existem exemplos que são positivos. O programa que combate a AIDS no Brasil, o programa de tratamento da AIDS no Brasil, por exemplo, ele foi formado a partir de decisões judiciais. Ali se abriu um campo para as decisões judiciais e, posteriormente, o governo federal concluiu que era mais barato ele institucionalizar o tratamento do que permitir que cada um que tivesse a doença recorresse ao judiciário. Então, muitas vezes, o resultado dessa interferência é positivo, ao contrário do que muitos pensam de que sempre é negativo. Muitas vezes é muito positivo. Presidente, talvez a gente permaneça no mesmo tema, mas focado mais no executivo. Nós vamos falar do sistema carcerário brasileiro. Não é fácil, ele é um problema no Brasil inteiro. Santa Catarina não está fora disso, apesar de ter um problema menor. O que o judiciário catarinense propõe nesse novo biênio para diminuir estes problemas do sistema? A primeira preocupação que eu tenho é que hoje, aparentemente, para nós é um problema maior, mas eu acho que nós estamos, assim, muitas vezes à beira de ter isso transformado em um problema maior. É um potencial perigoso o que o nosso sistema penitenciário atual. Claramente há uma tentativa de ingresso em Santa Catarina de uma facção. Isso pode gerar instabilidade dentro dos presídios e nós podemos ter problemas sérios a respeito disso. Santa Catarina, ela se distingue no cenário nacional por algumas razões. Primeiro, nós fomos escolhidos junto com o Estado de São Paulo e Roraima para liderar a implantação do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Isso vai ser um ganho de forma geral, porque o sistema vai ser da seguinte forma: o cidadão entrou uma vez no sistema penitenciário, ele passa a ter um número, definitivamente aquele número. Então, se ele está preso em Santa Catarina ou se ele está preso no Acre, ele vai estar sempre vinculado àquele número. Isso vai facilitar a unificação de pena, a progressão de regime e também... Vai começar com Santa Catarina? São Paulo e Roraima. Tá isso em implantação, é um projeto da Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e os 3 estados é que estão implantando, fazendo a ponta desse sistema. Isso vai ajudar. A nossa execução penal, graças ao esforço do nosso juiz e também do próprio governo do estado, nós temos um déficit de vaga, mas não é escandaloso como nos outros estados, mas é um sistema em dificuldades. Um pensamento que eu tenho e uma ideia que eu quero levar é que muitas vezes nesse sistema caótico começam aqueles conflitos entre judiciário, executivo, legislativo. Eu acho que aí nós temos que olhar para o Estado como o cidadão olha. Pouco importa para ele se isso é função do judiciário, legislativo, executivo. Que tem que haver uma soma de forças. Então, a crítica, não, a gente prende, a polícia prende, isso tudo é impertinente. Nós temos que somar esforços, sabemos que não é fácil ao executivo abrir o número de vagas que é possível, mas eu acho que o judiciário aí também exerce um papel importante, interditando muitas vezes presídios que não são mesmo apropriados para um ser humano residir ou ficar lá cumprindo a sua pena. Então, e a população tem que entender, não adianta essa ideia de que tratar o preso da pior forma possível, quase num sentimento de vingança social contra o cidadão, ele não resolve, porque o cidadão vai voltar para a rua e vai voltar muitas vezes mais agressivo. Então, é claro que não vamos também ter aquela ideia
meio lírica de que o cidadão vai voltar completamente regenerado, mas pelo menos eu acho que tem que se garantir a dignidade humana nesses presídios. E é um desafio enorme, mas tem que ser enfrentado. Nós vamos aí colaborar com o Executivo, com o Legislativo, para tentar minimizar o potencial explosivo desse tema. Entendo. Presidente, vamos falar agora do quadro de servidores, do quadro de desembargadores. É comum a gente ver no início de gestões, de biênios, a necessidade de se ter mais servidores, mais desembargadores. O senhor não foi exatamente por este caminho, o senhor está falando também de eficiência do sistema, né? Ele é suficiente, o quadro de desembargadores e servidores? O que é que vem por aí? Qual é a sua ideia a respeito? O quadro de desembargadores eu considero satisfatório. Acho que não há razão nenhuma para expandir o nosso quadro. São 94 desembargadores em Santa Catarina. Acho que o tempo médio de julgamento no tribunal é muito razoável. Não posso dizer o mesmo em relação aos juízes, há um déficit de juízes substitutos, mas o que a gente tem hoje também é um cenário de crise. E muitas vezes, ao longo da história do judiciário, nós respondemos ao aumento do número de processos com a receita de sempre. Cria mais uma vara, bota mais um juiz, bota mais os servidores. Eu acho que a crise ela é tão sistêmica que isso não resolve. Nós temos que buscar outras alternativas. Alternativas no Código de Processo Civil, que permite julgar de uma forma muito mais rápida e às vezes até única processos que são iguais. Nós temos que potencializar essas soluções. Agora, do ponto de vista de pessoal, nós já realocamos servidores da atividade meio para a atividade fim no gabinete dos desembargadores e devemos tomar uma providência semelhante em relação ao primeiro grau, porque os juízes de Santa Catarina eles têm apenas um assessor e precisam, inegavelmente, de mais outro. A informatização ela faz com que o processo vá muito rapidamente ao juiz e ele precisa de apoio. Mas nós vamos fazer essa adaptação, então nós vamos fazer esse crescimento da assessoria do juiz mediante remanejamentos, cortes e... Remanejamento mais eficiente. Mais eficiente, quer dizer, uma potencialização dos recursos disponíveis para atender essa demanda que, antes de ser uma demanda do juiz, é uma demanda da sociedade que quer julgamentos mais rápidos. Claro. Presidente, vamos entrar num assunto esportivo, já que o senhor é um desportista também. Hoje em dia é comum, se fala tanto no sistema judiciário, no Supremo, as transmissões de televisão, os julgamentos, né? Hoje não seria incomum que um cidadão não soubesse a escalação do seu time do coração, mas sabe quais são os integrantes do Supremo lá em Brasília. Aí eu lhe pergunto, que justiça é essa? Que justiça está diante deste Brasil de hoje? Eu vi algumas cenas que representam bem isso que tu falas. E antes a gente passava em frente às lojas que vendiam televisão e a gente via as pessoas paradas assistindo jogo de futebol. Eu vi pessoas paradas assistindo sessão do Supremo. Isso é uma mudança muito grande. Eu acho que o que aconteceu no país, quer dizer, a transformação que na verdade, para mim, a grande transformação que está em discussão agora é uma mudança, vamos dizer, o último passo da nossa democracia, que é a igualdade de todos perante a lei. Durante um longo tempo no Brasil, tradicionalmente, eu digo parcela, porque não são todos, parcela da classe política, parcela da classe empresarial, se acostumou a cometer delitos sem nenhuma consequência. E isso agora está mudando, está revertendo. Agora, como em larga escala, há uma reação também muito grande em relação a esse trabalho da justiça. Acaba que o cidadão ele acaba depositando na mão desses juízes, quando ele vê que as decisões do Supremo podem impactar definitivamente no acréscimo ou na diminuição da corrupção, acaba que o cidadão deposita na mão desses juízes do Supremo as suas esperanças de um Brasil novo, de um Brasil melhor. E por isso eu acho que não pode ser frustrado não, porque o Brasil ele parece que vai dar certo e no final acaba muitas vezes não dando, como a gente espera, né? E agora a esperança do cidadão é muito clara em que o judiciário complete o seu trabalho e faça a separação do joio e do trigo, né? Condenando realmente os maus políticos, os maus empresários e permitindo que a parte boa da nossa elite econômica e política siga levando o Brasil para frente. Sim. Presidente, em alguns jornais, algumas colunas,
falaram da sua chegada e desta nova gestão, entre outras ideias, a ideia de criar uma espécie de premiação para as comarcas que forem mais eficientes. Queria que o senhor explicasse melhor isso, se é realmente assim que o senhor está pensando. De maneira geral, a administração pública no Brasil ela veio, nos últimos 10 anos, numa crescente em termos de disponibilidade de recursos públicos. Na época da nossa pujança econômica, as arrecadações cresceram e a cultura dentro da administração pública, a cultura da economia, da eficiência, ela deu uma relaxada, né? Agora os tempos são outros. Então, o que nós queremos fazer é criar parâmetros para as comarcas e para o Poder Judiciário, de uma maneira geral, criar a cultura da economia, né? A cultura da racionalidade. Nós vamos criar parâmetros, então, aquela comarca que economizar luz, economizar papel, economizar uma série de itens que nós vamos definir e receber uma premiação aqui no final do ano. Acima de tudo, além do prêmio para a comarca que mais se destacar, o que nós queremos introduzir aqui no setor público do judiciário, reintroduzir com força e convencer as pessoas disso, é a necessidade da economia, da racionalidade, do bom uso do recurso público. Então, a ideia da premiação é uma ideia de colocar esse tema em pauta e dizer da importância disso em tempos em que não há mais a plenitude de recursos que havia. Bom, chegamos ao final. Presidente, talvez o senhor já tenha dito tudo na pergunta que vou lhe fazer. Qual é o futuro, qual é o desafio principal da justiça no Brasil e em Santa Catarina? As pessoas dizem que esse vai ser o século da justiça pela realização de direitos, etc. Eu acho que talvez esse seja o desafio, saber em que medida a justiça vai estar ao lado do cidadão para garantir aquilo que eu acho que hoje em dia, bem ou mal, já se garante, que é aqueles direitos individuais que não custam dinheiro, que é a liberdade individual, o direito à propriedade em tese, mas também a realização da plenitude da cidadania. Quer dizer, o cidadão, quando não tiver uma porta para bater, via o judiciário para obter aquilo que, a rigor, ele deveria ter, né? Então, eu tenho assim, a expectativa que o judiciário compreenda esse papel de ponta, e acho que em Santa Catarina os juízes já compreendem, há muito esforço, há muita dedicação, e que a gente consiga corresponder a esse anseio da sociedade. Presidente, muito obrigado, foi um prazer lhe entrevistar. Eu que agradeço, obrigado também.